Muito bem, pessoal. Vou chamar agora aqui, né, o homem da bola de cristal. Não se trata de bola de cristal, pessoal. Se trata de análise econômica e de informação. Mas que ele antecipa as coisas, antecipa. César, muito obrigado aqui mais uma vez pela presença. A gente estava falando aqui com a Natália e com a Ariel sobre cenário econômico, mas, aliás, sobre cenário político, mas no cenário econômico tem dólar acelerando, batendo 5,40. Tem essas declarações do Lula que acabaram tensionando. A derrota que foi protagonizada, pelo menos atribuída, né, talvez seja a palavra mais certa, ao Fernando Haddad ontem com a devolução da AMP. Também tem o Fed aqui mantendo juros inalterados nos Estados Unidos. César, vamos lá. O cenário é digno de preocupação. Bota a bola no chão aqui, por favor. Léo, boa tarde. Eu queria só fazer uma pergunta antes de começar a falar. Quem assinou a medida provisória mesmo, que foi para o Congresso? Quem assinou? Quem? Sim, claro, Quem? presidente. Então tá, desculpa. É porque parece que ele não sabia, né, que tinha mandado a medida provisória, mas ele assinou, né? Então tá bom, obrigado, viu? Então, tirada essa dúvida, eu queria começar minha colocação importante com relação à parte relativa ao dólar, né? A gente tem visto isso aí crescer, hoje foi 5,41, né? Que ele acabou subindo agora no finalzinho 0,84%, né? Então, o dólar impacta diretamente os preços importados, né? Então, nós temos aí uma ameaça para a inflação também, sobretudo de combustível, né? E também de farinhas, trigo. Então, isso é preocupante, porque nós já estamos com problemas na inflação de alimentos, agora também o dólar atingindo esse patamar acaba, de alguma forma, encarecendo as importações. Esse é um aspecto. Também está subindo o dólar, por quê? Porque os Estados Unidos não baixou a taxa de juros, como você bem mencionou. A inflação dos Estados Unidos foi zero, veio abaixo do esperado, mas o Fed está firme em dizer que não vai baixar a taxa de juros. Provavelmente, no decorrer desse ano, nós teremos um corte de juros, sim, provavelmente, mas não é certo, porque o discurso, inclusive, do Jerome hoje, foi de restrição monetária. Ele está dizendo que a inflação está ainda elevada. 0% ainda está elevado. Então, enquanto a taxa de juros dos Estados Unidos estiver alta, a tendência do dólar é subir no mundo inteiro, e pelos fatores políticos que você mencionou, né, que foi comentado aqui tanto por Ariel como por Natália, nós temos esse aspecto do dólar também subindo. Outra questão importante na área da economia é o petróleo, que também andou subindo hoje, né? Isso também, por conseguinte, vai afetar o preço de combustível. E não tenha dúvida que esse desequilíbrio do mercado financeiro hoje tem a ver com esse discurso, embora esse discurso que vocês mostraram aí seja um discurso social, mas o presidente andou falando outras coisas lá que, de fato, mexeram com o mercado. Uma delas é relativa à questão fiscal, política fiscal, né? Então, mais uma vez, ele menciona a questão da política fiscal. Isso cria um embaraço muito grande, inclusive para o próprio ministro Haddad. Agora, o curioso é que toda vez que o presidente vai falar e solta uma bomba dessa, ele acaba viajando, né? Então ele passa 3 dias, 4 dias fora, enquanto isso os bombeiros vão apagar os incêndios aqui. Então a Bolsa hoje também reagiu mal a esses comentários do presidente e também toda essa questão, como foi dita pela Natália, que a ministra do Planejamento está lá tentando explicar o inexplicável, né? Então fica essa questão muito complicada, sobretudo em função da credibilidade do governo, que teve uma medida provisória devolvida, mas mais do que isso, né? Os empresários também estão realmente preocupados com essa insegurança jurídica, Léo. Muito bem, César. César, a Natália Fruê aqui, nesse grupo aqui de apuração, ela está dizendo o seguinte: o ministro do Desenvolvimento Agrário está dizendo que em 10 dias o governo vai publicar novo edital do leilão de arroz. A gente tratou disso ontem contigo, né, que é outra coisa que também preocupa, que é algo que preocupa também, que é essa inflação dos alimentos, que inclusive já apareceu ontem no índice, no próprio Sim. levantamento do IBGE. César, ontem eu fiquei com a frase que você disse aqui no programa, acabei repetindo em grupos
de amigos que fazem análises mais políticas, eu disse, olha, conversei com uma pessoa hoje que, na verdade, era o, o César, que tem essa bola de cristal, ele disse o seguinte, olha, a Conab está acostumada a fazer 1000 leilões e não acontece isso, né? Ou a gente está falando aí de um amadorismo que você ontem disse que não houve, porque a Conab tem condições de fazer esse tipo de leilão, ou em determinado momento a gente está falando de má-fé. Se a gente está falando de má-fé, o governo, na verdade, se antecipa antes efetivamente da compra e de gastar dinheiro ali para que a confusão não fosse ainda maior. Se já foi grande, sem gastar dinheiro, imagine se tivesse de fato pago alguma coisa efetivamente para empresas que ontem, segundo o próprio governo, não tinham condições de entregar o que estavam prometendo nos leilões. Como é que você imagina, César, que nesses próximos 10 dias, e o que é que o governo tem que fazer para que esse novo leilão, que é um leilão importante, acho que estamos de acordo em relação a isso, ele possa se dar em outros termos? Léo, vamos entender um pouco, que ontem eu vi vários comentaristas fazendo comentários em outras mídias. Vamos entender o seguinte, o Brasil produz 10 milhões a 10 milhões e 500 toneladas de arroz e consome cerca de 11,5 a 12, ou seja, ele consome e produz, né, e tem um desequilíbrio, ele tem que importar cerca de 1 milhão e meio de toneladas de arroz. Ora, existe uma informação de que os agricultores do Rio Grande do Sul, eles conseguiram 87% de safra de arroz, ou seja, faltou 13%. Como eles produzem cerca de 7 milhões de toneladas, esses 13% beira esse 1 milhão. Então, a decisão do governo de importar 1 milhão está correta, ponto. Tá? Eu vi comentários dizendo que os agricultores vão ser prejudicados, não vão ser prejudicados. Os preços do arroz subiu bastante e vai dar muito dinheiro para essas pessoas que produziram. E o governo já disse que vai priorizar o arroz produzido no Brasil. Ponto. Com relação ao leilão, né, a gente sabe como é que funciona um leilão. Existe um credenciamento das empresas que vão participar, depois existe a questão do preço que vai ser colocado, mas antes existe um filtro. Provavelmente esse filtro não foi feito. Pelo visto, e as companhias que acabaram ganhando, houve uma falha realmente, não necessariamente de quem fez o leilão, mas necessariamente de quem permitiu que essas empresas participassem. Então isso tem que ser apurado, não tenha dúvida, como você bem mencionou, pode ter princípios de fraude, isso tem que analisar e punir quem errou. Mas do ponto de vista de empresa, de fato, eu posso afirmar, até por conhecimento e relacionamento com a Conab, que ela é muito competente nesse ramo de adquirir produtos alimentares. Ela faz isso há anos. Obviamente sofreu alguma descontinuidade no governo passado, mas continua ainda com a competência instalada. Os profissionais são muito bons. Então, eu acredito que o governo, confiando nessa Conab, né, de uma maneira também fazendo o controle, porque existe todo um sistema que quem decide não controla, que é o chamado Chinese Wall, que a gente fala no mercado financeiro. Então, quem executa não controla. Então, feito esse controle que é necessário, eu não tenho dúvida, Léo, que esse leilão pode ser bem sucedido, mesmo porque as antenas vão estar mais ligadas, em função do que aconteceu, do absurdo que aconteceu com o cancelamento do leilão. Agora, não pode deixar de fazer esse leilão por causa do estoque regulador, senão nós vamos ter problemas de preço do arroz, como já estamos tendo, porque já está atrasado o negócio, isso já era para ter acontecido e não está tendo esse aumento de preço que a gente está verificando. Algumas pessoas estão comentando que o governo vai vender arroz muito barato. Isso não é o problema é ter o arroz para vender e não prejudicar o consumidor, viu, Léo? César Bergo, nessa semana do governo, que a gente já tratou como a pior semana do governo, a gente teve que chamar o super César Bergo 2 vezes aqui para comentar. Muito obrigado duplamente, César. Forte abraço para você. Espero vê-lo agora. Vou dar um pouquinho de descanso para você, mas semana que vem eu volto a chamar você, viu? Pode deixar que eu estou tomando o remédio homeopático, eu estou treinado, viu? E estou sempre à disposição. Um grande abraço, Léo. Muito bem. Um prazer. Forte abraço. Obrigado.